Agora, eu quero abrir a tela. São 6h05, 6h05, 6h05. Abrindo a tela, eu quero ver Marcos Couto agora com uma delegada, uma das melhores delegadas de polícia desse estado. Matéria sobre clonagem de cartões do Banese, prisão de estelionatário. É Aparecido, mano? Aparecido do golpe das casas, aí vendendo casas que ele não tinha, mas recebendo dinheiro. Tudo isso a partir de agora, 6h05. O pessoal gostou ontem, Marcos, quando eu chamei. Fala, Marcos. Boa noite, Gilmar. Boa noite para você e para todos que acompanham o Cidade Alerta Sergipe. Olha, um excelente trabalho da Polícia Civil de Sergipe e da pessoa da delegada de polícia, Rosana Freitas, e com toda a sua equipe, conseguiu prender em flagrante um homem que estava com documentos falsos. E foi no momento que ele estava em uma agência bancária. Mas quem traz informações é a própria delegada. Boa noite para a senhora. Boa noite, Marcos. Boa noite, Gilmar. Boa noite a todas as pessoas que assistem ao programa, que nós sabemos que é um programa com uma audiência sempre muito acima, muito elevada. Como foi esse trabalho de investigação e de prisão? Então, nós recebemos uma denúncia de que havia um indivíduo fazendo uso, supostamente, de documentos falsos em uma agência bancária, com o objetivo de abrir conta nessa agência. A minha equipe prontamente se deslocou até o local, bairro Jardins, aqui da capital, e chegando à agência, detectou que realmente havia indícios de fraude na documentação que ele estava aportando e na documentação que ele havia apresentado junto ao banco. Então, o indivíduo foi trazido aqui para o Departamento de Defraudações e com o brilhante trabalho da minha equipe, a quem eu aproveito a oportunidade para agradecer, foi conseguida a qualificação desse indivíduo por meio de diversas pesquisas, cadastros junto a outros estados. E após a identificação, nós constatamos que ele inclusive possuía 6 CPFs ligados ao nome dele, ou seja, 6 CPFs cadastrados junto à Receita Federal com esse mesmo nome, com pequenas variações no nome dele ou no nome da mãe ou na data de nascimento, mas todos era perceptível que se tratava da mesma pessoa. Foram identificados também alguns procedimentos que ele responde fora daqui do estado, procedimentos por estelionato, por receptação, e foram identificadas também outras agências que ele esteve na segunda-feira, na terça-feira, todas com o mesmo objetivo de abrir contas e contas com documentação falsa. Foram 3 documentações falsas em 3 agências diferentes, todas usando nomes distintos, endereços distintos, documentos de identidade distintos, CPFs distintos. Então, certamente, este indivíduo pretendia aplicar golpes aqui no estado, muito possivelmente integra algum grupo maior, porque dificilmente se age sozinho. Ele apresentou declarações de imposto de renda falsas, com vários dados volumosos, quantias de dinheiro volumosas, e isso foi inclusive um dos motivos que fez com que os próprios bancários desconfiassem da sua intenção. E com base nessas informações, nós agora iremos dar continuidade às diligências para que a gente consiga estabelecer essas conexões com polícias de outros estados, verificar se ele venha praticando golpes também em outras unidades da federação, para que a gente tenha um fortalecimento do caso aqui, né? E hoje ele foi, inclusive, apresentado na audiência de custódia, conforme determina a nossa legislação, e foi decretada a prisão preventiva. Ele já foi, hoje mesmo, transferido para uma unidade prisional aqui do estado. Ele chegou a revelar alguma coisa para a senhora? Conversou com a senhora? Explicou alguma coisa? Não, ele exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.
Delegada, paralela a essa situação, mais um excelente trabalho da senhora e toda a sua equipe, que está em andamento de investigação sobre essas transferências bancárias da agência do Banese, onde muitas pessoas declaram que têm sido lesadas. E quais os procedimentos, o que a senhora tem de orientar a sociedade sergipana neste momento? Então, de fato, desde ontem foram ouvidas mais de 20 vítimas aqui na delegacia. Isso eu estou falando de oitivas realizadas, porque boletins de ocorrência foram registrados certamente mais de 30, porque tivemos boletins de ocorrência registrados em outras unidades, foram encaminhados via sistema. Essas vítimas ainda serão ouvidas. Essas oitivas iniciais, elas permitiram já o delineamento dos primeiros passos de investigação, porque a gente já começa a entender o modus operandi, onde a fraude se iniciou e como se iniciou. Logicamente, estamos apenas no início, esse tipo de investigação requer muito trabalho. Existe já uma cooperação da Polícia Civil com a própria instituição bancária e também tem interesse, logicamente, na elucidação rápida do caso. E acredito que esse trabalho em conjunto vai dar bons resultados em breve. Algum funcionário do Banese pode estar participando desses desfalques ou desta fraude? Veja, é muito prematuro para a gente estabelecer as participações, quem teria feito, como teria feito. Como eu falei, são ainda informações muito iniciais. A gente já conseguiu, por exemplo, identificar que não foi uma invasão no sistema. Muito provavelmente foram usadas aquelas máquinas que comumente a gente costuma chamar de chupa-cabra, instaladas em alguns pontos dos caches, mas é muito prematuro a gente afirmar, ou pelo sim ou pelo não, a presença ou a participação de alguém da instituição. É certo que esse tipo de golpe, muito provavelmente, foi praticado por um grupo, muitas vezes com participação de pessoas, inclusive de outros estados, porque é uma ação articulada. Foram várias vítimas, quase que ao mesmo tempo, durante 1 ou 2 dias. Então, certamente isso não foi um trabalho de uma pessoa só. Mas, como eu estou falando, são menos de 48 horas de investigação, é um caso grande, então a gente precisa trabalhar para poder dar informações mais precisas, mais corretas. Doutora, Gilmar gostaria de interagir conosco. Pois não, Gilmar? Delegada, boa noite. O caso Aparecido, das casas vendidas, casas inexistentes, dinheiro recebido, vários casos, inclusive, chegaram ao conhecimento do programa, reportagens foram exibidas. A senhora continua, então, com o inquérito policial? Já concluiu o inquérito? Sim, Gilmar, não se preocupe, aí eu faço o compromisso aqui com você no seu programa. Esse caso não está esquecido de forma alguma, ele está em andamento, na verdade está em fase de conclusão. Ainda precisamos fazer mais algumas oitivas, porque, na verdade, a entrevista, né, que vocês exibiram, a matéria que vocês exibiram inicialmente foi a ponta do iceberg. Daí nós tivemos a identificação de inúmeras outras vítimas, participação de outras pessoas. Então, assim, eu às vezes prefiro demorar um pouco mais na investigação, mas fechar o ciclo todo, do que correr e deixar em aberto algum ponto, ou seja, deixar de indiciar alguém que deveria ter sido indiciado, ou deixar de identificar alguma vítima que não foi identificada. Nós estamos ainda tendo dificuldades com algumas vítimas que não querem vir à delegacia porque acreditam que se não vierem ainda terão a oportunidade de ter seu dinheiro de volta. A gente até aproveita a audiência do seu programa para reafirmar que isso não irá acontecer, se tratou efetivamente de um golpe, então essas pessoas precisam vir à delegacia, precisam denunciar o que aconteceu, porque essa é a única forma que a gente tem de coibir esse tipo de ação. Então, lhe garanto que o inquérito está tramitando sim, já está em fase de conclusão, e assim que eu tiver
finalizado, passarei as informações aqui para vocês com todos os detalhes. Eu lhe agradeço. Delegada, um abraço para a senhora, parabéns pelo trabalho e parabéns pelo trabalho da sua equipe extraordinária. Um abraço para a senhora, pois não, Marcos. Tá bem, muito obrigada. E que bom que você falou aí na minha equipe, porque de fato eles têm trabalhado de forma assim abnegada para que esses resultados venham sendo obtidos. Muito obrigado, delegado de polícia, doutora Rosana Freitas. E falando no acusado de ter praticado o estelionato aqui em Sergipe, o tentado, nós tentamos conversar com ele. Temos imagens e no decorrer do programa você vai acompanhar aqui no Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. Obrigado, então, Marcos.